João capítulo 15, a partir do versículo 1. João 15, 1 e 2. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Sabe, irmãos, essa palavra de Jesus, Jesus já estava no segundo tempo do seu ministério. Já estava se dirigindo para o Getsemane, já estava se dirigindo para o final do seu ministério aqui na terra. No capítulo anterior, no capítulo 14 de João, Jesus começa, de alguma maneira, a preparar o coração dos discípulos para tudo aquilo que estava por vir. Jesus começa dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Na casa de meu pai há muitas moradas, não fosse assim. Ou seja, Jesus já estava preparando o espírito dos discípulos para tudo aquilo que estava por vir, ainda que eles não entendessem, mas Jesus, de alguma maneira, já estava preparando seus corações para o momento da morte, da crucificação, da ruptura com a vida de Jesus aqui na terra. É interessante que, nesse momento, Jesus apresenta o Consolador, que não os deixaria sozinhos, mas que o Consolador viria para que pudesse dar continuidade ao ministério. E é interessante que, durante todo esse processo, apesar dos discípulos não estarem entendendo, mas aqueles momentos eram momentos em que Jesus estava podendo desfrutar da companhia mais saudável com seus discípulos. E mais do que nunca, no capítulo 15, quando ele inicia, o que me chama mais a atenção, o que se é destacado no capítulo 15, principalmente nos versos até o versículo 10, em que a palavra permanecer ela é repetida por 7 vezes. A palavra permanecer é muito mais do que começar. A palavra permanecer é muito mais do que desejar. A palavra permanecer é muito mais do que planejar, do que sonhar, do que almejar. É muito mais do que ansiar. A palavra ou a expressão permanecer é uma decisão, é uma atitude de alguém que está disposto a chegar às últimas consequências por amor ao Evangelho. Então, Jesus sabia exatamente todo o transtorno que eles iriam enfrentar, que todos o haviam abandonado, exceto João, mas que Pedro haveria de negar, que Judas o haveria de trair e que os discípulos haveriam de fugir. Então, Jesus diz: olha, filho, vocês precisam permanecer, porque o permanecer é continuidade. O permanecer é uma corrida de maratona. Muitas vezes nós queremos uma corrida de 100 metros, mas o Evangelho é a corrida constante, cada vez mais enfrentando desafios, superando obstáculos, para que a gente possa, como diz o escritor lá em Apocalipse, João, possa herdar a coroa que está reservada a todos aqueles que forem fiéis. Durante esses 7 primeiros versos, eu pude identificar nessas 7 expressões do permanecer as maneiras as mais diversas desse permanecer em nossas vidas dentro da abordagem da exposição de Jesus. Se os irmãos estiverem acompanhando comigo, estiverem com as suas Bíblias abertas, vão perceber que a partir do versículo 4, Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. O permanecer, a primeira coisa que eu preciso aprender é que permanecer é um imperativo, é uma decisão, é um mandamento de Jesus. Jesus não coloca diante de nós uma opção. Olha, vocês podem permanecer ou não ligados à videira. A decisão de permanecer ligado à videira precisa ser muito mais importante decisão de alguém que deve ter depois de passar pela experiência de conhecer a videira. Irmão, não podemos imaginar que o evangelho é uma coisa simples, fácil. É um desafio a cada dia. É uma corrida de obstáculos, em que cada dia somos desafiados a permanecer. E é impressionante como Jesus nos dá a sua própria vida como referencial. Jesus, quantas vezes? Jesus, diante do Pai, até no Getsemane, diz: olha, Pai, passa de mim esse cálice sem ter que eu beba. Não podemos entender a corrida cristã como algo fácil, como algo que eu possa fazer sozinho. Afinal de contas, o permanecer precisa permanecer ligado à videira. No verso 3, Jesus diz que existem 2 tipos de ramos. O ramo que dá fruto, que ele poda, que ele prepara para que possa dar mais fruto, e o fruto que é infrutífero. E esse fruto ele corta, não interessa essa relação com o fruto infrutífero.
com um ramo infrutífero, perdão. Então, essa relação precisa ser nutrida por nós. O permanecer é o desafio que recai sobre cada um de nós. Não há uma negociata. Não há como dar um jeitinho para mudar essa realidade. Ou o ramo permanece, ou ele é jogado fora. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 a 17, a palavra do anjo à igreja em Laodiceia confirma essa realidade. A expressão diz assim, o anjo da igreja em Laodiceia diz assim, conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu não preciso, eu preciso. Quantas vezes a gente imagina, ou o mundo imagina, que não consegue, ou que consegue superar uma vida sem Deus. E mais do que nunca, nós vamos preservar essa relação que nos fortalece, que nos motiva, que nos encoraja. Está difícil, sim, mas eu tenho encontrado gente assim, está difícil com Jesus. Pior seria se Jesus não estivesse no barco. Pior seria se não tivéssemos esperança de uma vida futura. Então, essa é a primeira característica do permanecer. O permanecer é um imperativo, baseado no versículo 4. Mas, enquanto uma segunda característica do permanecer, permanecer é uma condicionante. Veja os versículos 4 e 5. Já li o 4. Quero ler o 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nem adianta começar, nem adianta planejar, nem adianta se programar, nem adianta sonhar. Se não estivermos ligados à videira, não seremos bem-sucedidos, seremos fadados ao fracasso. A pretensão de dar frutos é natural ao homem. O homem quer ser reconhecido, quer ser notório, seus fatos, suas atitudes, os seus feitos querem ser notórios. Daí estão aí as redes sociais. Quantas vezes as pessoas expõem seus fatos, suas conquistas e querem com isso ser agraciados, elogiados, reconhecidos. Mas é interessante que a nossa dependência é a videira. Isso não é meu. Isso é a minha relação que eu tenho com a videira. E quando eu romper essa relação, eu vou ser um homem infeliz. Vou ser um homem fadado ao fracasso. Esse homem humano, esse homem carnal, deseja que as suas ações sejam notadas e valorizadas. Mas só produz fruto aquele que consegue permanecer ligado à videira. Frutos que glorifiquem a videira. Não sou eu, não. Não sou eu. É ele. Tudo é ele. Jesus nos alerta, irmãos, quanto ao tipo de fruto que pretendemos dar. Se o ramo estiver ligado à videira, ele dará fruto próprio da videira. Fruto que glorifique a videira. Se nós estivermos dentro das nossas condições, das nossas forças, da nossa capacidade, dos nossos recursos, os frutos ou o fruto que eu vou produzir vai glorificar a mim mesmo, porque eu consegui, porque eu alcancei, porque eu almejei. Quantos não lembram da experiência ali no Gênesis, quando os homens se reuniram para construir uma torre, a chamada Torre de Babel, porque queriam ser iguais a Deus. E Deus frustra todo aquele projeto, todo aquele sonho, tudo aquilo que eles almejavam e confunde a linguagem, e eles não concluem aquele que eles almejavam. Quantas vezes? Aquilo que eu tenho almejado tem sido fruto do meu desejo, das minhas vontades, do meu querer, daquilo que eu entendo como sendo o melhor para a minha vida. É interessante que Jesus alerta a cada um de nós quanto a essa relação de cumplicidade com o ramo da videira que vai produzir uvas, que vai produzir aquilo que glorifica o nome da videira. Jesus, no capítulo 6 de Lucas, versos 43 e 46, diz assim, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Uma relação com Deus
vai precisar produzir em nós frutos que glorifiquem a videira. E é exatamente isso que o mundo precisa ver em nós, irmãos. Ramos que glorifiquem a videira, que mostrem que existe uma relação nessa repartição onde você trabalha, na sua vizinhança, no meio da sua família, pessoas que estão hoje vivenciando a mesma condição, mas que agem de maneira distinta. Eu não sei como é que você está passando por uma situação dessa e não está aflita. Eu não sei como você está passando por uma situação dessa e já não está descabelada. E aí a gente tem a oportunidade de testemunhar, olha, porque minha relação não é comigo mesmo, não é com as coisas materiais. A minha relação está ligada literalmente à vida. Porque é isso que nos fortalece. Quando eu pensar que eu sou capaz, quando eu sou independente, eu sou suficientemente forte, e aí eu vou perceber como eu sou fraco. Como diz o escritor em Apocalipse, sou pobre, fraco, nu, necessitado a cada dia mais da presença constante do Senhor sobre as nossas vidas. Como igreja, não podemos esquecer jamais disso. Quem tem cuidado da nossa igreja é o Senhor, porque eu não tenho estado aí com os irmãos. De alguma maneira, tenho tentado pastorear à distância. Mas quantas necessidades a igreja tem hoje aí em Arapiraca? E eu desejo um sonho com esse dia de nos reunirmos novamente. E quem sabe poder estar com os irmãos até o dia que o Senhor nos permitir. Mas enquanto uma terceira característica nessa relação do permanecer. Permanecer é sinônimo de preservação. E aí uso como referência o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo que secará, e o apanham, lança no fogo e o queima. É exatamente isso que vai permanecer a nossa vida ligado à videira. É que vai dar realmente a noção de permanência, de continuidade, de um ramo que produz frutos, de um ramo que vai produzir frutos para a glorificação da videira. Ou seja, não podemos entender a nossa vida sem sermos frutíferos. Se eu estou nesse mundo, eu preciso, de alguma maneira, produzir frutos para que possam glorificar o nome do nosso Deus. Os ramos que permanecem ligados à videira, ou que não permanecem ligados à videira, não interessam ao agricultor. Estão apenas usufruindo dessa relação, mas sem produzir frutos. E é impressionante, como ele diz no versículo 3, essa relação não interessa ao agricultor, ele os corta. É uma relação marcada pela inconstância, de acordo com as suas conveniências. Aquele que deseja preservar essa relação, precisa permanecer ligado. Tenho visto, muitas vezes aqui em Maceió, crentes que vivem uma eterna montanha-russa, plena comunhão com Deus. E aí, muitas vezes, os seus pedidos são atendidos, suas preces são respondidas, e as pessoas se esquecem de Deus e voltam ao ostracismo, ao esquecimento, ao abandono, e novamente é marcada por dificuldades e buscam a Deus. Essa relação não agrada a Deus. Não que sejamos perfeitos e vamos viver numa plena comunhão com Deus, não. Temos dificuldade, sim, mas sem jamais nos esquecermos da nossa dependência com o dono das nossas vidas. Apenas declarar que é filho de Deus, ou ainda que mantém comunhão com Ele, é muito fácil. O desafio que está diante de nós é termos consciência no falar e no agir. É exatamente isso que o mundo precisa ver em nós, irmãos. Pessoas que têm as suas vidas marcadas pelo testemunho precioso e poderoso de uma relação com Deus. Lembro do profeta Eliseu, quando passava na frente daquele casal, entrava, jantava, fazia suas refeições, e a mulher chama o marido e diz: olha, eu tenho observado nesse homem que passa entre nós, que é um homem de Deus, um santo homem de Deus. E esse homem tem permanecido fiel ao Senhor. Não é fácil, não é fácil. Mas não podemos esquecer, irmão, dessa necessidade de mantermos comunhão com o Senhor. Mateus capítulo 21, versos 18 a 20, a palavra do Senhor nos diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folha, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Figueira que não dá fruto. É uma figueira que não agrada ao coração do agricultor. E Jesus disse: olha, nunca mais nasça fruto de ti. O mundo precisa ver em nós, irmãos, frutos dignos que glorifiquem o nome do nosso Deus, para que sejamos preservados, para que a nossa relação com o agricultor não seja rompida. E é impressionante que esse é um momento em que a iniciativa de romper não é minha, mas é em função das minhas atitudes.
essa relação não agrada ao coração do agricultor. Ele rompe essa relação. Ele rompe no sentido de vida, de dependência. A pessoa pode até declarar que é filha de Deus, que é filho de Deus, mas Deus não o trata como filho e a pessoa não trata a Deus como pai. Perdão. Quarta característica dessa relação do permanecer. Permanecer é o segredo para ser atendido. Nós queremos ser atendidos, nós queremos ser ouvidos por Deus e atendidos. Muitos querem ser atendidos em suas preces. E muitas vezes, irmãos, recorrem a fórmulas ou a palavras mágicas, mas não se empenham em permanecer. Querem orações engessadas, orações prontas, rezas, que muitas vezes nos levam a entender como um Deus que só ouve daquele jeito. Abracadabra, e Deus vai ouvir. Ou daquele jeito, olha o copo em cima da televisão. Ou um objeto que vai ser santificado, uma televisão, ou uma vassoura, um sal, alguma coisa como ungido e que age em nosso benefício e tira toda a ação, todo o poder de manifestação de Deus. Evangelho não é algo engessado, algo decorado, algo que eu aprendo na minha infância, é só repetir aquelas palavras mágicas que vão me dar vitória. Muitas vezes essas pessoas querem um relacionamento, mas que não exija nenhum sacrifício. E imaginam que essa relação agrada ao agricultor. Agrada não. Agrada não. Ah, não. Como é que está a vida? Como Deus quer. Será que a vida está como Deus quer? Ou como eu tenho desejado? Será que a minha vida tem sido marcada por aquilo que eu entendo como Deus quer na minha vida ou como algo que eu escolhi para viver? Com relação de mão dupla, irmão duplo. Queremos ser atendidos pelo Senhor em tudo, mas existe um condicionante. Precisamos ter comunhão com Ele para sermos atendidos. Lucas capítulo 17, versos 5 e 6. Os discípulos recorrem a Jesus diante da dificuldade, da adversidade, e pedem para que Jesus pudesse aumentar-lhes a fé. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 17, versos 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transporta-te ao mar, e ela vos obedecerá. O segredo da nossa relação saudável com Deus é a nossa fé, é a nossa dependência, é crer que Deus me ama, é crer que Deus te ama e quer sempre o melhor para cada um de nós. Mas chega a quinta característica desse permanecer. Permanecer mais do que nunca é uma relação de paternidade, é uma prova da nossa relação entre filhos e pais. O versículo 8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós queremos ser filhos de Deus, mas não queremos viver nessa dependência, nessa obediência, nesse temor a Deus. Vamos ter muito cuidado, irmão, para que a nossa vida seja uma vida apenas que interesse apenas a nós, ao nosso interesse. A relação entre videira e os ramos é uma relação entre pai e filho. Só obedece quem é filho, e só é quem é filho decide permanecer. Os interessados, aqueles que se aproximam só com interesse, chamados filhos bastardos, até se identificam como filhos, mas não agem como filhos. Não sei se os irmãos têm assistido a algum programa de televisão em que é feito o teste de DNA, saber se aquele homem é pai daquela criança, se está confirmado que aquele rapaz é pai daquela criança. Permanecer é uma prova do DNA. Nós temos o DNA de Deus entre nossos corpos, que corre nas nossas veias. Irmão, não podemos esquecer jamais disso. A relação entre pais e filhos, ou entre pai e filhos, é uma relação de dependência. Uma relação que vai nos cada vez mais dar essa ousadia para nos aproximarmos de Deus. Não sei qual a relação dos irmãos com seus pais, aqueles que os têm, ou aqueles que ainda não os têm mais. Mas não podemos esquecer que essa relação de intimidade, quando Jesus estava na cruz, ele trata o pai de Abba Pai. Abba Pai é uma expressão no aramaico, é paizinho, pai querido. Não sei como você tratava seu pai, ou como você era tratado por seu pai, mas não podemos esquecer jamais dessa relação que agrada o coração de Deus, uma relação de paternidade. Deus é o meu pai, Deus é o seu pai. E Deus não está longe, para que não esqueça de nós. Deus não está longe para que não ouça as nossas preces.
Deus não está longe para que venhamos a nos esquecer. O profeta Isaías diz que ele está com os nossos nomes nas palmas da palma de suas mãos. Tal a importância nossa para com esse Deus. A quinta característica desse permanecer é uma prova de amor. A relação entre videira e ramos precisa ser construída alicerçada no amor. Algumas relações são movidas por interesse. E quando esses interesses cessam, a relação também cessa. Outras são nutridas pela ameaça, pelo medo. Olha, faça, senão Deus vai se castigar. Muitas pelo interesse. Olha, eu vou dar, porque Deus vai me abençoar, vai me dar 10 vezes mais. Outras pelo medo. Olha, faça, senão Deus vai lhe castigar. E quando a ameaça acaba nesse medo, a relação também acaba. Relação que não é construída pelo amor está fadada ao fracasso. Não podemos obedecer a Deus apenas com o interesse das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que tem marcado as nossas vidas. Não. Eu obedeço porque eu entendo como sendo uma relação natural entre ramo e videira. Encontro a sétima característica. Permanecer, irmãos, é a ponte que liga o Senhor ao servo. Nós somos o servo e ele é o nosso Senhor. Muitas vezes confundimos os papéis. Somos os servos, mas desejamos algumas vezes, pelas nossas ações, sermos o Senhor, o dono da vida. Numa relação que busca a qualquer custo a permanência, não pode haver conflito de papéis. O agricultor é o Senhor e nós, seus ramos, somos os seus servos. É exatamente isso que Jesus buscava para os seus discípulos, para que eles pudessem entender claramente essa necessidade que precisa existir em todos nós. Não é necessidade constante. E muitas vezes nós somos tentados a esquecer quando as coisas estão bem. Tenho dito que encontro muitas vezes pessoas que têm se relacionado com Deus como fazemos muitas vezes com o extintor de incêndio. Ao primeiro sinal de incêndio, lançamos mão daquele extintor e logo debelamos o incêndio e recarregamos aquele extintor e colocamos novamente lá no lugar e até o próximo incêndio. Relação como essa não agrada a Deus. Uma relação constante. É uma relação que, no momento de alegria, eu busco a Deus. Obrigado, Senhor. No momento de vitória, foi fruto da fidelidade do Senhor. Fruto de resposta, obrigado, Senhor, pela tua resposta. Mas fruto do momento de dor, dificuldade, adversidades. Entender também como ação de Deus em nossas vidas, para que possamos ser lapidados, moldados, e cada vez mais nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Que o bom Deus nos abençoe e que nos dê corações sensíveis, para entender que vida cristã é desafio a cada dia. O inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para tentar nos persuadir de buscar interesses ou vontades apenas nossas, de agradar apenas os nossos desejos, e esquecer daquilo que realmente importa para as nossas vidas. Que o bom Deus nos abençoe. Louva a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que têm intercedido pelo seu servo e por tantos outros pastores. E eu digo que só estamos de pé, porque um povo, o exército do Senhor, está de joelhos orando por nós. Que o bom Deus nos abençoe.